O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, tá? E daí, o que isso importa para a gente, para nossa agricultura, para o Brasil, para o nosso agronegócio, né? A gente sabe que é muito comentado que chove mais no sul e menos no centro-norte, né? Mas vamos entrar no detalhe, vamos entender mais como que funciona essa dinâmica. O intuito aqui não é explicar muito, entrar muito a fundo tecnicamente no que é o El Niño, né? Mas se você quiser saber mais, procura aí no YouTube, tá cheio de vídeo de climatologistas experientes que vão te explicar tudo como que funciona. Na verdade, não se sabe exatamente tudo como que funciona, mas tem assim uma boa ideia. Eu vou passar ideias, linhas gerais aqui. O intuito não é esclarecer esse ponto, tá? Tem conteúdo melhor e pronto aí já para falando sobre isso. Então, começamos aqui. Tem esses ventos chamados os ventos alísios, eles que vão trazer o vento, fazer essa corrente de vento aqui, que leva dos trópicos para a linha do Equador. Então, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, ele vai caminhar as massas de vento nesse sentido, isso por causa da rotação da Terra, que ele é da direita para a esquerda. Então, condições normais, a gente vai ter essa região aqui do Pacífico, né? O Brasil está aqui, né? Temos o nosso Brasilzão aqui. E à esquerda do Brasil a gente tem o Oceano Pacífico. E ele, apesar de a gente não ser banhado pelo Pacífico, ele importa pra gente porque aqui é uma região que o mar esquenta. Beleza. A água esquentou. Ela vem para a superfície e ela sobe para a atmosfera. Esse ar úmido e quente. Em condições normais, os ventos alísios vão carregar essa massa quente rumo à Austrália. Depois você vai ver que chegaram bem lá pela Austrália. Quando ela não vai, é o ano de El Niño. Fica estacionada, que essa região fica quente e essa água não corre, a água da subsuperfície não corre para lá e ela evapora e fica tudo por aqui. Então, basicamente isso, né? Esse caminho dos ventos é por causa da célula de Hadley que tem esse comportamento, né? E depois a gente tem a célula de Walker também, que tem esse comportamento de por onde normalmente o ar sobe para mais alto na atmosfera e para onde que ele cai. Então, essa dinâmica de lateral aqui, ó, do Brasil para a Austrália, essa dinâmica lateral e entre a subida ou não do ar quente, aonde que ele vai subir por aqui, ou ele vai chegar aqui e vai subir aqui. Essa dinâmica que causam o fenômeno do El Niño ou o Laninha, quando é a situação inversa, né? A água quente corre bem para o lado lá da Austrália. Então, é uma coisa muito complexa. Os próprios climatologistas falam que não sabem exatamente, né, como tudo funciona. Vocês sabem que a previsão do tempo a gente consegue ver 3 a 5 dias, a gente tem uma confiabilidade boa lá, mais de 7, 14, 15 dias, já fica difícil, porque são muitas variáveis, mesmo com os computadores mais modernos que a gente tem, os algoritmos que projetam tudo, é muita variável para colocar na conta. E assim, esses fenômenos também, tem muitos tipos de El Niño também, tem Super El Niño, né? E cada um deles, cada ano, nem sempre é igual também, né? Então toda essa dinâmica do ar correndo, evapora no oceano, vai para a atmosfera, e como ele corre do trópico para o Equador, como que ele corre do Brasil para a Austrália, toda essa dinâmica vai impactar nas correntes de ar. Vai deixar vir o ar úmido, vai barrar o ar úmido, vai deixar uma massa de ar quente, tudo isso é por causa dessa dinâmica, né? Então, no geral, a gente tem aqui o nosso mapa, aqui o Pacífico, então o ano de El Niño, né? A gente já vê aqui que é uma região do Pacífico chuvosa. Por quê? Porque essa massa de ar quente e úmida não foi para a Austrália, ficou por aqui. Então aqui onde ela ficou, onde ela subiu, ar quente e úmido, daqui a pouco ele chove, né? E a gente tem o nosso centro-norte do Brasil mais seco do que o normal, né? Então vamos ver outras regiões aqui. A gente tem aqui o centro da África seco. A gente tem essa região aqui dos Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, mais chuvosos. Aqui temos a Índia seca, né? Para a China, que nesse mapa não mostra, não tem impactos. Aqui, ó, a Austrália, tá vendo aqui? Chuvosos
assim como essa região. Por quê? Essa região ela vai se estender daqui até aqui. E como vai se limitar essa região, não vai ter força para vir para cá e chover por aqui, a gente vai ter principalmente essa região seca, quente e seca, aqui na Austrália, né? Também tem toda essa região aqui, onde tem a Indonésia e a Malásia, né? Então veja que nesse mapa não fala sobre a Europa, nem sobre a Rússia, Estados Unidos, o sul um pouco mais chuvoso, e aqui, ó, o oeste do meio do cinturão, o meio oeste ali, mais seco, que foi justamente o que a gente viu acontecer, né? Então, por que que o Brasil tem esse impacto, né, de chover mais no sul e menos no norte, né? Primeiro vamos entender por que que chove no centro-oeste, né? A gente tem essa imagem aqui que fala sobre os rios voadores, né? Aqui a gente vai ter o hemisfério norte, né? O hemisfério norte. Os ventos, eles quando chegam no Equador, eles fazem essa volta aqui e correm para cá. Aqui, como a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é muito alta, os ventos não passam facilmente para cá. Eles vêm e fazem essa volta aqui. E o que tem aqui? A floresta amazônica, né? Ar úmido. Então, essa corrente de ar que vem do hemisfério norte, faz essa curva aqui, ela que faz chover bem no centro-oeste, no sudeste, e com força ela chega até no sul da América do Sul. Então, em anos em que essa corrente é forte, anos de laninha, a gente tem o litoral paulista alagado, a gente tem muita chuva aqui no Mato Grosso, no centro-oeste inteiro. Por quê? Em anos de laninha, a força desse vento aqui fica mais forte. Em anos de El Ninho, como a massa de ar fica parada aqui, não tem tanta força para descer essa corrente. Então, a falta dessa umidade, desse vento que pega, se enriquece de umidade na Amazônia, ela vai fazer ter menos chuvas aqui do centro-norte do Brasil. Às vezes, a chuva chove bem aqui mais para Mato Grosso, mas menos, chove pior no nortão aqui no Mato Piba, né? E se a gente ver as correntes aqui, ó, essa aqui vai ser a corrente úmida, né? Aqui, ó, massa úmida com a argola azul. Então a corrente úmida que vem aqui e faz o nosso rios voadores. E também a gente tem essa massa polar ártica que vem e chove no sul. Então o motivo da chuva no sul é diferente da chuva no centro-norte. E são forças conflitantes, uma sobe e a outra desce. Então é natural que o nosso país continental, e não só continental, ele não é igual aos Estados Unidos, que ele é de leste a oeste, ele é de norte a sul, né? Grande. Então a gente tem muita diferença climática. Então é difícil que a gente tenha um ano perfeito para todas as regiões, porque se a gente for ter mais chuva no sul, a tendência é que essa massa polar ártica que sobe chegue com menos força lá e não vai permitir que essa massa equatorial ela desça, né, passando pela Amazônia e trazendo chuva aqui para o nosso centro-oeste, centro-norte e nordeste, né? Então, são forças conflitantes e conforme ano de laninha, essa força perde força. Anos de El Niño, essa aqui perde força. Então fica fácil da gente entender a dinâmica do nosso Brasil, né? Uma outra visão daquele mapa mundi falando sobre os impactos, né? Então esse aqui tem outros detalhes, né? Ele fala também ele fala sobre quente, úmido, seco e também, né? E frio. Então, temos aqui o nosso centro-norte mais seco, nordeste, pedaço de Mato Grosso, o sudeste mais quente, nós estamos vendo as zonas os recordes de temperatura, e o sul do Cone Sul aqui da América do Sul mais úmido, né? Novamente, o Pacífico aqui, a massa de ar quente não vai tão forte para a Austrália, fica mais restrita aqui, chove por aqui, e a gente vai ter aqui as ilhas da Oceania quentes e secas, principalmente o sul, sudeste da Austrália quente. Aí aqui também tem outro detalhe, né? Aqui a China vai estar aqui, né? O Japão. A gente vai ter essa região da Ásia mais quente. Novamente, a Índia mais quente, né? E tudo isso mais para frente a gente já vai ver como que é importante. Então, entre os anos de 97 e 98, a gente teve o fenômeno do El Niño, né?
Então vamos ver aqui ponto a ponto. Em 97 para 98, China, mais quente e úmido do que o normal. As Filipinas, Índia, Bangladesh, Tailândia, Indonésia, mais quentes e mais secos do que o normal. Então a gente vai ter toda essa região aqui, Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia, aqui, toda essa região bem quente e seca. Austrália, mais quente e mais seca. Então a Austrália no geral, né? Tivemos um ano mais quente e mais seco. América Central, quente e seco. Tivemos incêndios aqui, né? A África também quente e seca, aqui no Moçambique. Não são grandes players do agronegócio, né? E a gente tem o nosso norte, nordeste, até o centro-oeste aqui, o norte do centro-oeste, mais seco. A gente tem o sudeste mais quente e aqui não teve esse detalhe, mas a gente tem o sul mais úmido. A gente também, a umidade vem aqui da Argentina, o Chile, o Peru, o Equador, né? Toda essa região fica mais úmida, né? Então, como eu falei mais cedo, né, no começo do vídeo, não é sempre igual. Tem tipos, subdivisões de El Niño, intensidades de El Niño, tem épocas do ano em que ele vai ter o pico. Então, normalmente o pico era setembro, outubro, novembro, aí de repente agora vai ser dezembro, janeiro. Então não sabemos ainda muito bem como esse El Niño, com o pico mais para frente, qual que vai ser o impacto exatamente, né? Então a gente vai ver que cada mapa tem um certo ajuste aqui e ali, mas em linhas gerais eles são parecidos. Então não dá pra gente dizer que em um ano de El Niño sempre vai acontecer tudo igual, porque até hoje não foi. Teve bastante diferença, né? Então aqui nessa outra versão, a gente tem o azul úmido e o amarelinho seco. Então, de novo, ó, concordando. Redução das monções na Índia, foi menor a produção de arroz e açúcar. Então nós temos lá, concordando, né? A Índia quente e seca, menos arroz e menos açúcar. Aqui já começamos a entrar na parte que é mais específica, né? Nós temos aqui as ilhas da Oceania. Tempo seco no produtor de níquel, que é a Indonésia, significou menos água para os equipamentos de mineração que são tocados à base d'água. Então dificultou, né? Teve menos água para tocar as máquinas da exploração de níquel aqui na Indonésia. Seca severa na Austrália, devastou trigo e outras produções. Então vejam essa região aqui da Austrália, mais o leste da Austrália, né? De novo aqui, né, nossa região do Pacífico mais úmida, né? Aqui a massa de seca no nosso norte, centro-norte, descendo até um pouquinho mais aqui. E umidade no sul do Cone Sul, aqui também, né? Então a gente teve tempo mais quente no Brasil, aliviou o risco de geada, aliviou o risco de quebra no café mineiro, né, principalmente. E o clima úmido no Chile levou a inundações em minas de cobre. Então apertou os estoques, né? O Chile comanda essa cadeia de extração e exportação de cobre, então choveu demais lá, inundou minas, não conseguiram trabalhar. Então vejam que cada região mais seca ou mais úmida vai ter uma época de safra, uma época de colheita, vai ter outras atividades aí, por exemplo, a mineração, né, na Indonésia e no Chile que são impactadas. Né? Então, esse aqui foi um trabalho publicado na Nature que ele avaliou nesses anos que tivemos El Niño, né, somou os resultados das produções mês aqui é o milho, soja, arroz e trigo. Então aqui a gente vai ver como funciona essa dinâmica com uma visão global inteira, né? Então a gente tem aqui, bem verde, impacto positivo significativo. Vermelhão, impacto negativo significativo. O amarelo é impacto negativo insignificativo. E o verde, positivo insignificativo. Por quê? Porque, assim como eu falei, cada El Niño tem as suas características, né?
e eu somei todos os anos de El Ninho. Então, um El Ninho médio teve um impacto numa região menor, e de repente um El Ninho forte teve o impacto agressivo naquela região. Quando foi feita a média para ver no histórico, pode ser que o El Ninho mais fraco, um outro tipo de El Ninho, um El Ninho que teve menos interação com a atmosfera, que teve mais interação com a atmosfera, com os ventos, né? Pode ser que tudo isso, essa dinâmica tenha não afetado uma região ou afetado mais outra região. E aí, quando você faz a média, a diferença estatística, ela não acontece, né? Então, assim, eu não posso afirmar num trabalho científico que é melhor ou pior. Significa que é incerto. Mas, de toda forma, foi encontrado um número inferior ou superior, né? Então, vamos lá. Como nós falamos de milho, a gente tem aqui Estados Unidos, né? O próprio México. Nós temos o nosso norte da América do Sul aqui, centro da África, regiões produtoras, né? A China aqui. Aqui tem milho na França, o maior produtor lá da Europa, então pegou um pouquinho de impacto, né? Depois a soja americana, a gente já tem favorável para a soja americana, né? Foi um ano bom. Para o nosso centro-oeste, tem diferença histórica positiva, né? Veja que é o centro-oeste. O norte e o nordeste não está contemplado aqui. Tá, ó, sem data disponível, né? A gente tem a soja aqui na Índia com fortíssimo impacto e aqui na China também a gente tem impacto na soja. Depois o arroz da Índia aqui, nós vamos ter um impacto suave, né, negativo, mas insignificativo. A gente também tem a China aqui que produz arroz também teve uma área que foi significativa. E o nosso sul aqui, a gente teve até impacto negativo, mas não foi significativo, né? Então a gente não pode afirmar categoricamente, né? Depois, quando a gente vê o trigo da Europa, no geral, né, lá bem pulverizada a produção, trigo europeu com regiões, né, de piora significativa, mas no geral insignificativo. A gente tem o trigo chinês também com problemas. A gente tem a Austrália, regiões produtoras de trigo. Forte quebra no trigo da Austrália, né? Então, o que a gente tem? Material bem interessante aqui do CNA, né? El Ninho no passado. Em anos de El Ninho de forte intensidade, a produção brasileira de grãos foi significativamente prejudicada. Então, vamos lá. Em 82, 83, a gente teve muita chuva na colheita e acabamos perdendo na colheita no sul. 15, 16, a gente teve baixa luminosidade no sul. Reduziu a produção. Então vejam que El Ninho forte, muito forte, e El Ninho muito forte. Dois El Ninhos muito fortes. Um a gente teve muita chuva na colheita, o outro a gente teve muita chuva no desenvolvimento vegetativo, no florescimento, que deu pouca luminosidade. Então vejam que nem El Ninhos iguais são iguais. Por isso que tem aquela variância ali de ser um resultado não significativo, né? A hora que faz uma média de todos os anos, um pode acabar anulando o impacto do outro, né? Em 97 e 98, o El Ninho prejudicou o milho, feijão e o arroz, tanto que o governo brasileiro teve que entrar regulando estoques, né? Teve que entrar não, né? Optou por entrar. Então, o que a gente tem aqui das safras 14, 15, antes do El Ninho, para 15, 16, quando teve o El Ninho. A gente teve quebra na soja norte e nordeste, né, que é aquilo que a gente tem falado, centro-norte. Milho também quebra no norte e nordeste. Aí a gente teve uma cana no centro-oeste, aqui no sul, melhora a produção. E a própria produção de grãos, né? Aqui a cana do sul também, mas teve a produção de grãos no sul melhor. A soja norte e nordeste, em 2015 e 2016, ela tinha menos área do que tem hoje, né? Então a gente tem que pensar, mas o grosso era o Mato Grosso e Paraná, e o sul, né? O centro-oeste e o sul e o sudeste. Mas a nossa fronteira agrícola, onde mais aumenta a área, é no nortão do Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, né? Mato Piba. Então é lá que a gente está aumentando a área. Então a gente tem que ver que o impacto negativo para o centro-norte, para o nordeste, do El Ninho é cada vez mais relevante. Porque antes a gente produzia pouco lá e a cada ano a gente aumenta a área lá. Né?
Tem até projeções de 20% a 40% de aumento diário de área em 10 anos, até 2032, né, comparado com a área de 22. Então, o El Niño, que tem menos impacto, é mais favorável hoje para o Brasil, com o aumento de área no norte, ele pode passar a ser neutro ou até negativo, se fosse olhar na produção geral, né? Então, soja. Volumes de chuva entre outubro e dezembro favorecem a produção da soja. Seca intensa no norte e nordeste pode comprometer a produtividade, como em 15/16. O que a CNA fala? Priorizar cultivares tolerantes a doenças fúngicas e atentar à sanidade no tratamento de sementes para as áreas que o El Niño traz mais umidade, ou seja, no sul, Mato Grosso do Sul, para São Paulo, para baixo aqui, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. E em baixa umidade, né, que vai ser o centro-norte, cultivares mais tolerantes ao estresse hídrico. Eu lembro que em 2015 para 2016 foi uma safra de El Niño, eu estava em Rondônia, e a gente teve um plantio lento, foi plantado, depois a gente teve veranicos, tivemos que replantar bastante área, e isso atrasou depois o milho, atrasou o plantio de milho, tanto que o milho safrinha de 15/16 subiu forte, né? Eu lembro bem. E depois no ano seguinte a gente teve uma produção muito boa e o milho derreteu, né? Então a gente tem que sempre cuidar com os ciclos do mercado para a gente não ser pego no contrapé, né? Então o milho, da mesma forma, janela boa para o sul-sudeste, né? Hoje o Paraná já é o estado mais avançado no plantio. Até o Rodrigo falou isso no vídeo do Morning Call de hoje. E é o esperado para o ano de El Niño. Então se a gente planta mais cedo, a gente tem uma janela ideal para o milho com mais folga, né? Temperaturas médias mais altas no centro-oeste e sudeste podem reduzir o risco de geadas na segunda safra. Então, no ano de El Niño a gente pode ter menos risco de geadas, né? Menores produtividades no norte e nordeste devido ao déficit hídrico no milho, né? Pode haver atraso na janela de plantio do centro-oeste, que foi o que aconteceu em 15/16. A gente teve problemas na soja, replantio, atraso no plantio e, mais uma vez, é o que aconteceu em 15/16. Nem dois El Niños muito fortes são iguais, então a gente tem que sempre ficar de olho. Hoje os modelos têm divergência, né? Talvez quando você assistir esse vídeo já passou, né? Mas hoje o modelo americano de previsão acha que vai ter um El Niño com atraso no centro-oeste. O modelo europeu não. Acha que vai ser um ano normal. Então, vamos ver como que vai ser esse comportamento desse El Niño, né? A gente não sabe exatamente todos os detalhes que influenciam nele e também não consegue cravar todos os efeitos. A gente tem histórico, né? Várias vezes aconteceu isso, mas nem sempre, enfim. Em regiões de alta umidade, né, no sul do Brasil, cuidar com a adubação nitrogenada, né, evitando lixiviação. E em áreas mais secas, cultivares tolerantes à seca, né. Para o café, a gente tende a ter, então, menos risco de geada no café mineiro, né, mas a seca do centro, a seca do norte e nordeste, né, a baixa umidade, a temperatura alta lá, ela pode prejudicar os cafés do Espírito Santo, que é o maior produtor de conilon, né? Então, enquanto a gente pode ter o arábica mineiro favorável, com menos risco de geada, a gente pode ter impacto negativo no conilon. Para arroz e trigo, maior precipitação no sul atrapalha o plantio, né? Que vai ser agora até novembro. Para o trigo, se os efeitos perdurarem até abril de 24, a próxima safra a gente tem muitas chuvas que podem atrapalhar o ritmo das atividades e também, se estender muito, pode até prejudicar a qualidade do trigo, né? A nebulosidade gera restrição de luminosidade, se acontece durante o enchimento de grão, então nós vamos ter menos peso de grão, menos produtividade, né? E também cuidar com doenças fúngicas no sul, né? Na piscicultura a gente tem aumento da temperatura, vai melhorar a conversão alimentar, né? Vai diminuir a conversão, né? É mais interessante. Os peixes, a piscicultura então tem um ano favorável. A pastagem a gente pode ter dificuldades em sementeiras do centro-oeste, né? Temperaturas mais altas, menos sementes, então o preço da semente pode subir, ó. 15/16, o valor da semente subiu 71%. Então se você já está planejando ver alguma coisa de semente de pastagem, você pode antecipar antes que o El Niño possa impactar diretamente essa próxima safra. Não acompanhe, não sei dizer se já não subiu, né? Para bovinos, maior umidade no sul, daí a gente fala em temperatura, pode favorecer a incidência de verminoses e doenças causadas por carrapatos, né? Então, você tentar no manejo. Então, vamos lá.
Vimos lá que a Austrália vai ter um pedaço que ela vai estar quente e seco lá, né? Mas é aonde que a Austrália produz e o que, que ela produz? A Austrália é um player importante do mercado de trigo global, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, se tá verdinho é bastante produção, bastante por toneladas, né? Então, a gente vai ter aqui verde fraquinho nessa região, então o sul e o sudeste, o leste inteiro da Austrália produz muito trigo. E também um pouquinho do sudoeste da Austrália, né? Essa região, então, ela é a região de interesse da Austrália. Igual no Brasil, né? Cada região tem a sua produção. A Austrália é um país grande também. Apesar de ser pouco habitado no centro, ele tem essa produção nas costas, né? Então, como que vai estar a Austrália? Vai estar aqui, ó, quente. Quente aonde? No centro, no sudeste, sul e no leste, né? Então, lembra daquele outro slide, esse mapa aqui? Trigo da Austrália, ó. Diferença negativa significativa. Então, nós podemos ter um trigo australiano com pouca produção. Por que isso é importante para a gente? Porque o trigo australiano, quando ele tem bons volumes de trigo feed, trigo ração, ele entra barato aqui na Ásia. E aí ele compete com o milho para ração, né? Então, um trigo com pouca produtividade, a gente espera menos trigo. Se fosse trigo de baixa qualidade, mais trigo ração, pressionando para baixo, né, pressionando para a queda da ração, dos insumos para ração no leste da África ali. Como é um ano de quebra de safra, a gente pode ter menos oferta, aí pode ser positivo o preço do trigo e para os concorrentes, para a ração. Então, a Rússia também, muito importante para o trigo. A gente tem um pedaço aqui, a Ucrânia, que também produz, a Rússia, acho que é o Tajiquistão, o Kirguistão, o Cazaquistão, algum deles aqui. Então, toda essa região é uma região importante para a produção de trigo, né? Aqui a gente vai ter, ó, o Mar Mediterrâneo. Então, aqui a gente tem a Ucrânia, aqui a gente tem a Rússia, o Mar Cáspio, aqui os Cazaquistão, aqui, e a região da Rússia. Então, essa região produtora de trigo importante, tem um pedacinho aqui da Ucrânia, que tem outras prioridades nesse momento, né, em sobreviver, e o trigo russo, no geral, um ano positivo. Então, a Rússia fez uma safra grande, agora está fazendo uma safra normal, mas ela está pressionando, né, segurando os preços mais baixos, apesar de sanções, o produto russo segue inundando o mercado, principalmente nesse eixo aí não ocidental, né? Então a gente espera, né, enquanto a gente pode ter menos trigo australiano, a gente tem a Rússia com uma safra normal, até além, né, nas regiões verdes, além do que é uma produtividade média para eles, né? E a China, aonde que a China produz? Que é bem importante não só para esse assunto, né? Quanto mais verde, maior produtividade. Então, essa região aqui, que a gente chama do Mato Grosso da China, o Nordeste da China, é a região produtora fortíssima de milho, né? Quase praticamente toda, se a gente for ver aqui, 3%, 4% e 3%. E o restante é aqui no Nordeste. Então, a China produz mais milho do que o Brasil. Eles só não exportam. A gente compete com os Estados Unidos, né, e deve ser o maior exportador de milho do mundo, mas em produção, a China está na nossa frente. E a China consome muito, né? Ela produz isso e ainda está importando milho nosso. Então, é muito importante a gente estar de olho, anos de El Niño, como que impacta, né, o milho da China. Além do milho, a China também consome, né, tanto para ração quanto para consumo humano, o arroz. Né? Então, como que é o arroz? O arroz também é um pouquinho lá no Nordeste. E o Sudeste, Sul-Sudeste da China, grande produtor de arroz. Né? Então, se a gente for olhar no geral, essa região inteira, né? Se a gente tiver essa região quente e seca, a gente espera menos produção na China, que é o maior consumidor, segundo o maior produtor de milho, né? E um grande produtor de arroz. Então a gente tem que prestar bem atenção. Então vamos lá no nosso mapa ver qual que é o impacto, né? Então aqui, ó, aqui estão as Coreias, a China vem mais ou menos aqui, até mais ou menos o meio da Índia aqui, ó, esse cantinho aqui é a Índia, ó. Você vê até mais ou menos no meio e depois
aqui, essa ilhazinha ainda é a China, então você mede mais ou menos aqui. Isso aqui é a China, mais ou menos, né? Então, o milho, onde que está? Nordeste da China, né? Lembra aquela região aqui? Nordeste da China. E como que é o impacto? Amarelinho e vermelho. Então, a gente tem histórico, um trabalho científico, né, de comparando dados de a China ter menos produção de milho, ter problemas na produção de milho em anos de El Niño, né? Lembra que, ó, Nordeste, né? E tá lá. E o arroz? Ó, de novo, a Coreia, a gente começa pela Coreia, vem até o meio da Índia aqui, e até essa ilhazinha aqui ainda, aqui Taiwan. Até essa ilhazinha aqui. Então, onde que a gente produz arroz na China? Um pouquinho aqui e a maioria no sul-sudeste. Ou seja, a maioria aqui, né, grande área amarela, lembrem, resultados negativos, mas sem ser significativo quando roda a estatística, né? Por essa divergência entre anos de El Niño, tipos de El Niño, e até entre a repetição dos próprios tipos em anos diferentes, impactos diferentes, né? Mas, quando é vermelho, é unânime, né? Deu El Niño, é muito forte, muito alta a chance de ter quebra. Então, a gente tem um cenário de Austrália, quebra no trigo. A China, que é o maior importador, ela pode ter quebra, tende a ter quebra no trigo e no arroz, no milho e no arroz da China, né? Próximo, a Índia é um grande produtor de arroz para consumo interno também. Então lembra a pontinha aqui, né? A Índia. E aonde que ela produz? No geral aqui no leste, de norte a sul, né? Então lembra aqui, ó. Ó, a China vem até mais ou menos o meio da Índia. Depois passa aqui embaixo, aquela ilhazinha, e tem as Coreias ali. Então, a Índia está aqui, pertinho da China. Ela também é um grande produtor, um grande importador de óleo para consumo e também é um grande produtor de arroz para consumo próprio, né? Outra região aqui, ó. Aqui nós vamos ter a Índia, né? E aqui a gente tem as ilhas da Oceania, que a gente vai ter a Indonésia e a Malásia. E por que elas são importantes? Essas duas aqui produzem quase todo o óleo de palma do mundo. E daí, né? O óleo de palma, né, um óleo vegetal comestível, ele compete diretamente com o óleo de soja. Então, se a gente tem o óleo de palma em alta, ele compete com a soja, ele tende a puxar a soja. Se a gente tem o óleo de palma em queda, na produção sobrando óleo de palma, a gente vai ter demanda, consumo do óleo de soja indo para o óleo de palma, que normalmente é um óleo mais barato, né? Então, a gente tem a Índia e as ilhas da Oceania aqui, ó. A Indonésia está aqui embaixo, né? Então, a Malásia aqui. E vamos ver lá no mapa. Aqui, ó. Indonésia e Malásia. Olha como que é. Quente e seco. E olha a Índia aqui. Né? Então, onde que a Índia produz? No leste, de norte a sul. Bem onde vai estar quente e seco. E a Malásia e a Indonésia. Toda essa região aqui, bem distribuída, né? Várias ilhas. Quente e seco também. Então, mais um ponto de atenção. A Índia, como um grande importador um grande produtor de arroz para consumo próprio, pode precisar importar mais grãos para alimentar sua população. E a Índia é um grande importador de óleo, um grande comprador de óleo de palma da Indonésia e da Malásia. Então, se ali no vizinho dela não tiver um óleo de palma, não tiver uma boa oferta, com um ano quente e seco, a gente pode ter a Índia demandando mais óleo no mercado, né? E aí a Argentina, que é o maior exportador de óleo, pode entrar forte na jogada e a gente também está aumentando a nossa capacidade de processamento, a gente também pode participar. Então, atenção, né? Arroz, cereais, né? Trigo australiano, vamos recapitulando. Arroz e milho chinês, arroz indiano, trigo da Rússia, ok, até positivo, e o óleo de palma nas ilhas da Oceania. Então, era basicamente isso, né? A gente tem esses impactos, né? Você vê que vários mapas não falam muito sobre os Estados Unidos, outros botam uma manchinha negativa ali, né, no Corn Belt ali, que foi que a gente viu, né? 7, 10% aí de quebra na produção, mais ou menos, né, o que é esperado. A gente tem essa dinâmica Brasil, norte favorável, úmido, e sul favorável, úmido, e norte e nordeste desfavorável. A gente tem a Austrália, que fornece para o leste da Ásia. A China, que é quem compra no leste da Ásia. A Índia, que também produz muito para consumo próprio.
A Indonésia e a Malásia, que abastecem o sul da Ásia, no caso a Índia, com óleo. Né? Então a gente pode ver dificuldades na produção de cereais, né, que vão para ração ou para consumo humano, no caso, milho no norte do Brasil, né, um pouquinho do milho americano, a gente tem o trigo australiano, o milho chinês e o milho, o arroz indiano. Então, é basicamente isso, né? A gente viu essa dinâmica do El Niño, onde ele impacta, né? Então a gente tem, mais uma vez recapitulando, trigo, Rússia favorável, né? Rússia, Ucrânia e os estão ali, né? Favorável. Trigo australiano, desfavorável. E qual que é a relevância disso? A Austrália fornece trigo para o leste da Ásia, basicamente a China. Né? Na China, a gente tem milho e arroz com possibilidade de redução na produtividade. Na Índia, redução na produtividade no arroz. Então, se a gente tira a Índia e a China de consumo do mundo e a produção interna deles baixa, a gente tem um sinal de alerta em que esses dois países podem demandar enormes quantidades de rações cereais, né? Cereais tanto para consumo humano quanto para ração, né? E quem fornece próximo aqui? A Austrália, que vai estar fora do jogo. A Austrália que vai estar fora do jogo, né? Então, a gente pode ter mais demanda, já estamos vendo isso, né? A China já virou o maior comprador de mercado de milho brasileiro, né? Até então ela não comprava, e no ano passado, 2022, isso, começou a comprar, comprou 1 milhão de toneladas, e esse ano já é o maior importador de milho brasileiro. E está reduzindo as compras nos Estados Unidos porque o nosso milho está mais barato. Então veja como essa dinâmica de clima faz um país que busca autossuficiência, como a China, ela não quer mais importar, ela quer produzir alimento para si própria, com autonomia, e de repente a gente tem um ano de El Niño que vai ser ruim para o arroz e para o milho deles, que vai demandar uma maior importação deles. E o vizinho, a Índia, que também tem muita gente também com problema na produção de arroz. Então a gente pode ter, nós e os Estados Unidos, fornecendo bastante milho. Ainda bem que temos uma produção cheia aqui e estoques altos cheios nos Estados Unidos também. A gente vai ter produto para abastecer. Mas é uma questão de competição. Porque se eu tenho o trigo australiano mais perto e barato, o trigo tem até mais proteína do que o milho. Então, quando eu vou falar em consumo de ração, né, principalmente na China para os suínos, então eu vou ter uma expectativa de consumo menor de milho, de oferta menor de trigo, então eu vou ter uma demanda maior de milho. Não tem milho interno, vai ter que buscar. Da onde? Brasil e Estados Unidos, né? Então, a Índia, o mais importante é a questão do óleo, que o maior importador de óleo é a Índia, e o maior fornecedor de óleo é a Indonésia e a Malásia, por óleo de palma para a Índia. Então, um vizinho dele que tem uma logística favorável, é próximo, né, já são bem entrosados, não vai ter tanta oferta de óleo nesse ano. Então, alerta para a Índia que vai precisar de mais óleo, né? Então, já sabem, né? Deixa um like aí, compartilha com os seus amigos, com os colegas aí do nosso ramo. Ajuda a gente a divulgar, a levar esse conteúdo para mais gente. Deixa um like, deixa um comentário aí, qualquer coisa. Você pedindo algum vídeo, algum assunto, criticando também, pode falar, não tem problema. E acompanhe diariamente os vídeos aqui no nosso canal, que o Rodrigo, ele faz um morning call, uma abertura de mercado, ele fala sobre as notícias do dia, né, como que tá as bolsas lá fora, como que tá aqui, soja, milho nos Estados Unidos, como que foi, o que tem de notícia, agenda econômica e tal. É muito interessante, é muito bom, é muito, muito útil para você estar sempre bem informado. Vai ter lá 10, 15 minutinhos por dia, de manhã já está resolvido, já sabe todo qual que é os assuntos do dia e está sempre bem informado. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, like, curte, compartilha. E é isso. Obrigado. Até mais.